Começa com alegria, gente. Ah, já pode começar? Boa noite. Estamos começando mais um culto de jovem da JNI da Aureni 3. Seja bem-vindo a você que está em casa. E vamos bater palmas, né, para Jesus. Hoje é um dia alegre, né? E o Senhor está aqui nesse lugar. Amém? Vou ler um versículo aqui que eu achei muito... que fala sobre a geração eleita, né? Que está lá em 1 Pedro 2,9, que fala assim: Vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para suas maravilhas da luz, né? Então essa aqui é uma geração eleita. Quem considera aqui ser uma geração eleita? Amém. Amém? Vamos estar orando e colocando nossa vida na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por você me amar, Senhor, por resgatar, Senhor. Senhor, eu apresento a Ti, porque eu sei, Senhor, que estou dependente de Ti, Pai. E eu apresento a Ti, Senhor, a minha família. Eu te apresento a Ti, Senhor, o meu lar, Senhor. Eu te apresento meus amigos, meu Deus. Senhor, coloco, Senhor, na Tua presença cada jovem, meu Pai, aqui da Aureni 3. A cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, Senhor. Ô Senhor, nos enche, Senhor, do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nessa noite. Que Ele venha tocar a cada um que aqui está, Senhor. Que nós possamos sair daqui renovados, Senhor, pela Tua presença. E como uma geração eleita, Senhor, nós possamos ser luz lá fora para aqueles que estão necessitando da Tua presença, Pai. Receba, Senhor, todo o louvor, meu Pai. Que Tu possa estar usando, meu Pai, o ministério de louvor, que seja boca Tua aqui nessa noite, meu Pai. Nós te apresentamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém? Que você possa adorar com alegria, batendo palmas para o Senhor. Aleluias! Vamos aplaudir o Senhor assim, ó. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, só pra me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, só pra me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, só pra me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? A palavra de Deus fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que chegar aqui com muita alegria para oferecer sempre o nosso melhor para Jesus. Amém? Glória a Deus. Comece com palmas, com alegria. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos, colocar as mãos no seu coração e se dedicar para ouvir a palavra, para receber mais de Deus nessa noite. Adore a Ele, se entregue a Ele, exalte ao nome dEle. Ele quer falar com você. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Declare tua todo o seu coração. morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Aleluias. Mude as coisas de lugar, Pai. Trabalha dentro de nós, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Pai, porque nós desejamos mais. Nós desejamos nos encher da Tua presença. Nós desejamos morar contigo, Pai. Obedecer aos Teus mandamentos e nos encher da Tua presença. Aleluias. Vem, Espírito Santo. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluias. Declare o quanto você ama Ele, o quanto você deseja estar perto dEle. Ele é fiel, Ele é tremendo. Aleluias. Nós te amamos, Pai. Tenha liberdade para derramar do Teu amor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar.
Agora vamos receber uma palavra abençoada. Amém? Abençoada. Amém. Seja bem-vinda. Vamos estender a mão. Pai, nós te convidamos, Deus, para que o Senhor use tremendamente, Pai, a tua serva, para falar aos nossos corações através dela, Pai, que não seja ela, mas seja o Senhor. Derrama, Deus, da tua bênção do alto, derrama, Deus, das palavras que o Senhor deseja tocar os nossos corações nessa noite, que vidas sejam transformadas, Pai, que corações sejam tocados pela Tua palavra, por essa ministração, Deus, poderosa que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesta noite, que seja uma noite marcante, Deus, que possamos voltar para os nossos lares, Pai, cheios, transbordando desse momento, da Tua presença, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus, usa, Pai, poderosamente. Amém. Graças a Deus, igreja. É sempre um desafio trazer a mensagem do Senhor. Porque primeiro o Senhor precisa nos ministrar. A gente precisa começar a transformação da palavra que é dada a gente, para depois a gente passar para os irmãos. E quando a Morgana fez o convite, eu fiquei sem responder. 1 semana, 2, não sei. E ela foi e me cobrou, e aí? Eu falei, só pela graça de Deus. Porque a mensagem, ela precisa primeiro começar a fazer efeito em você, para depois você ter propriedade e autoridade para passar a mensagem. E eu levo isso muito a sério. Então, todas as vezes que o Senhor me traz uma mensagem, fala que é para me ministrar, é sempre um grande desafio. Mas eu me sinto em casa, no meio dos meus irmãos, pessoas que eu tenho intimidade, e vocês que vão assistir depois aí pelas redes sociais, ou que está acompanhando também, receba a palavra que não é minha, mas é do Senhor, amém? Tá vendo que a igreja está organizada de uma forma que eu consigo olhar para vocês, e de uma forma que tem nos bancos colado alguns sentimentos, algumas patologias que têm causado muito prejuízo na nossa sociedade. Os balões são pretos, as cadeiras são pretas, eu tentei escrever de branco, mas eu quero que você veja e escolha, a mensagem, o tema é escolha, né? Então eu quero que você escolha algo que te identifique, algo que você já passou, que você esteja passando no momento. Não sei se é medo, se é preocupação, se é uma tristeza, se é uma angústia, se é um cansaço, algo que você sente que tem prejudicado a sua vida de alguma forma. Tá? Amém? Todo mundo já escolheu? Podem sentar. Qual o tema de hoje? Escolhas. Para a gente chegar até aqui hoje, nós precisamos fazer várias escolhas, certo? Escolhemos o que comer, escolhemos o que vestir, tivemos que tomar a decisão de vir ou não à igreja, né? Segundo o dicionário, a palavra escolha é preferência que se dá a alguma coisa que se encontra com outra. Vou esperar só um pouquinho. Vou ler de novo. Segundo o dicionário, a palavra escolha significa preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Então, entre essas quatro pessoas, eu escolho João Pedro. Isso é uma escolha, uma preferência minha. Então, todas as vezes que nós vamos fazer uma escolha, nós agimos tomando uma preferência. Agora, imagine só seguindo isso para dentro do contexto bíblico. Todas as escolhas que nós realizamos, nós estamos dizendo, você é a minha preferência. Você é a minha prioridade.
E isso acaba sendo algo muito grave, porque não é todas as vezes que nós agimos com sabedoria. Então, muitas pequenas situações nós estamos mandando um recado para o mundo espiritual, dizendo: aquilo é a minha preferência, aquilo é a minha prioridade. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, e na leitura vai ser em Deuteronômio, no capítulo 30. Nós vamos ler o 19 em diante. É um texto muito conhecido. Alguns crentes têm ele na memória. E ele é muito sério. Ele diz assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunha contra vocês, de que lhes dei oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Se você pega esse contexto bíblico, o Senhor vem dando várias orientações ao povo de Israel, que eles largarem a idolatria, seguirem os caminhos do Senhor, porque Ele proverá na vida deles, livrará todos, de toda a perseguição dos inimigos, das guerras. E Ele, muito claro, Ele coloca como testemunha o céu e a terra. Então, a escolha que nós fazemos no nosso dia a dia, ela tem uma testemunha. E o Senhor, Ele nos orienta, assim como um pai e uma mãe não pode tomar as decisões pelos seus filhos, assim é o nosso Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não pode vir e simplesmente nos empurrar a bênção, porque Ele sabe que vai ser melhor para nós. Ele precisa nos dar orientações para que a gente possa ter maturidade, sabedoria e tomar a decisão certa. E como pai e mãe, eu acredito que fica ali aflito, tomara que meu filho tome a decisão certa. Oh, meu Deus, vou orar para que o Senhor dê sabedoria para eles. Então, o nosso Deus, Ele nos deu a escolha, nos deu o livre-arbítrio. Então, essa tomada de decisão, essa escolha, ela é totalmente nossa. Responsabilidade de quem? Nossa. Então, muitas vezes, a gente faz escolhas e toda escolha ela gera o quê? Uma consequência. E aí, no meio de uma consequência, por exemplo, dá um bem comum nos dias de hoje. Um jovem que deu preferência a trabalhar em vez de estudar. Vamos contar aqui uma história que ele teve como escolher. Não foi imposto pela vida, ele teve como escolher. E ele decidiu não estudar. E os anos foram passando e ele sempre trabalhou, E aí chegou no momento que ele se despertou para isso, só que ele já tinha uma família, ele já não tinha mais como escolher estudar, ele tinha que trabalhar realmente como provedor do lar. E a consequência disso é que ele não ganha tão bem, ele não tem tantas condições de dar a vida que ele queria financeiramente para sua família, e fica uma lacuna ali. Ele é um servo de Deus, ele vem à igreja e ele ora, faz jejum e faz de tudo para que Deus mude essa situação dele. Só que existe aí uma consequência, um ato, uma decisão que foi tomada e que gera consequências não só para ele, mas para suas próximas gerações. E a palavra do Senhor, ela é clara em vários textos bíblicos, que as consequências, elas se cumprem, podendo ser consequências boas ou ruins. Mas nosso Deus, Ele é tão misericordioso, maravilhoso, esplêndido, que Ele nos dá alertas. Na hora da gente fazer uma escolha, o Espírito Santo, Ele entra em ação
e te diz, não vá por aí, ou então vá por aqui. Ah, Mônica, mas é tão difícil ouvir o Espírito Santo. A Bíblia é um manual. Então nós temos todas as orientações que nós precisamos na palavra do Senhor. Então é orar, levar diante do Senhor, ler a Bíblia e ver que decisão nós devemos tomar. Só que a Bíblia ela tem muitos conselhos. E normalmente nós somos tendenciosos. Nós lemos a palavra tendenciosos para aquilo que nós queremos ouvir. Então nós precisamos abrir o nosso coração nessa noite para que o Senhor possa falar conosco de uma forma que a gente consiga nos esvaziar de nós mesmos para que a gente possa tomar as decisões certas nas nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser fiéis, nós sabemos tudo aquilo que nós necessitamos. E o Espírito Santo nos alerta e a Bíblia nos aconselha. Mas eu quero ler com vocês uma história, Isaías 36. Isaías 36, nós vamos começar lá no versículo 14. É uma história também muito conhecida e eu acho ela incrível. Vou ter que colocar o... Diz assim: não deixem que Ezequias os engane. Ele não pode fazer coisa alguma para livrar vocês. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Ele não deixará Jerusalém ser conquistada pelo rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Vejam só a boa proposta que o rei da Assíria fez a todos vocês. Façam as pazes comigo. O rei manda que vocês saiam da cidade, se entreguem. Então eu deixarei cada um voltar para a sua própria videira e a sua própria figueira e beber da sua própria cisterna, até que eu providencie um novo país para vocês morarem, uma terra bem parecida com a sua, onde há muitas plantações de uvas, de cereais, terra de pão e de vinha. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará dos meus exércitos. Por acaso, algum dos deuses das nações conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Vocês não se lembram do que aconteceu com Ramate e Arpade? Será que os seus deuses puderam salvar essas cidades? E qual foi o fim de Sefarvaim e Samaria? Onde foram parar os seus deuses? De todos os deuses de todas as nações, qual deles foi capaz de impedir que eu conquistasse a sua terra? Como então vocês pensam que o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Aqui é uma história onde o Senhor prometeu ao rei Ezequias que livraria, todo o povo dele das mãos do rei da Assíria. Só que no contexto político e histórico que eles estavam vivendo, o rei da Assíria era um rei poderoso para os olhos humanos, sociedade, e ele vinha conquistando tudinho. Todos os lugares, todas as terras por onde ele passava, ele estava levando todos os deuses, estava derrotando todos os deuses. E ele, na arrogância humana, ele falou: vocês estão sendo enganados, eu vou avisar logo. Aceita a minha proposta, eu estou sendo um homem bom, de um coração bom. Não vou matar vocês, vou tirar vocês da terra que o Senhor prometeu, que o Senhor teu Deus deu a vocês, uma terra boa que mana leite e mel, uma terra de frutos, a liberdade que o Senhor te deu,
que eu vou fazer? Eu não vou matar você, mas eu vou te levar para uma outra terra, talvez tão boa quanto, mas vocês vão trabalhar para mim. Vocês vão ser subordinados a mim. Apesar de não morrer, o que ele estava tirando do povo? A liberdade. A liberdade de escolher. Ele estava dizendo, olha, vocês não têm escolha. Ou vocês se rendem por bem, ou vocês se rendem por mal. E muitas das vezes a gente, quando está numa situação de risco, como estava o povo aqui, nós queremos dar ouvido para o outro lado. Não, mas ele está sendo generoso comigo. O Senhor te fez uma promessa e você sabe qual foi a promessa. Mas aí vem, um monte de coisas externas falar a nossa mente. Não, mas ele está fazendo uma boa proposta para você lá no teu emprego, o teu chefe está sendo tão bom contigo. Aí você começa a pesar os dois lados, sendo que só existe um lado para ser pesado. A palavra de Deus, ela é muito clara. E aqui o povo não ouviu. Nós vamos ler aqui para vocês verem que o povo, eles estavam rente, ouvindo a direção do homem de Deus que estava direcionando eles. A voz do Senhor, no 21, mas o povo ficou em silêncio, porque o rei Ezequias havia dito, não responda ao comandante do rei da Assíria. Mas Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do reino, tristes e desesperados, rasgaram as suas roupas, voltaram ao palácio e contaram a Ezequias tudo o que o comandante havia dito. No 37, quando o rei Ezequias ouviu o que havia acontecido, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco em sinal de tristeza e sofrimento e foi ao templo do Senhor. Então aqui você pode ver que dentre o povo existiu aqueles que deu ouvido, mas não responderam nada, porque a ordem lá atrás era fique em silêncio, não responda à afronta do inimigo. Eu digo para vocês hoje, não responda à afronta do inimigo. O inimigo, ele precisa, se você não tem a palavra de Deus para sair da sua boca, se a mensagem não foi enviada para você falar, fique em silêncio, porque tem anjos trabalhando ao nosso favor. Tem anjos trabalhando ao nosso favor. Tem um Deus que ele já nos deu a promessa. E sabe qual é o diferencial dessa palavra, desse texto bíblico? É conhecer a promessa, conhecer quem é o seu Deus e ter intimidade, confiança verdadeiramente nele. Porque se você tem dúvida, será que o nosso Deus realmente é capaz de nos livrar? Se essa dúvida tivesse no coração da maioria daquele povo, já era, ia haver divisão, uns ia querer ficar e outros iam querer se entregar. Porque uma população inteira, isso seria muito comum. Então, nós precisamos confiar no nosso Deus. O que está em jogo é em quem vamos depositar a nossa confiança. No Rei Todo-Poderoso, que prometeu livrar de tudo que de ruim nos cerca, nos dá uma vida eterna, ou nós vamos confiar no homem que diz que vai nos dar ali uma fantasiosa vida tranquila, mas sem liberdade. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente o Senhor nos libertou. E nós temos que tomar cuidado, porque o mundo tem nos levado, nós cristãos, conhecedores da palavra, a voltar para o tempo da escravidão. Ficarmos escravos nos ensinamentos mundanos, escravos da mentalidade mundana. Se a gente não tomar cuidado, a gente não vem mais à igreja. Porque a tendência é esfriar e a gente achar que ficar em casa e assistir online, com todo respeito a você que está assistindo, mas que assistir do outro lado é a mesma coisa de estar aos pés do altar. E não é. Não é a mesma coisa. Quem está aqui
sente a presença do altar, porque o templo ele foi um mandamento do Senhor para construir, para que as pessoas se reunissem. A união, ela faz toda a diferença quando a gente trata de intimidade com o Espírito Santo. Então, isso daria uma outra ministração. Mas é que você possa entender que as escolhas que nós fazemos, em quem nós confiamos, ela pode nos levar a uma intimidade profunda com Deus ou nos destruir ao pó. Eu pedi para vocês sentarem e escolherem algo que vocês já tenham passado. E eu vou iniciar para vocês verem como é que vai funcionar isso, mas eu quero que vocês me ajudem a ministrar. Amém? Eu vou pegar aqui esse balão do medo e eu vou dizer para vocês. Recentemente nós tivemos uma perda e essa perda me gerou muito medo. A morte chegou muito perto da nossa casa. E quando a gente fala de morte, de vidas que estão sendo levadas, Deus tem levado os escolhidos, inclusive. Aqueles que já estão salvos, Deus está levando, eu acredito nisso. E eu vejo aquele sentimento de medo. Aquele sentimento, eu não queria dirigir sozinha. Nos primeiros dias, eu não queria ir na cozinha sozinha. E eu pensando, né? Por que eu estou com medo? Eu sei que não tem nada na cozinha, eu sei que Deus me deu a capacidade de dirigir, mas o que está afligindo o meu coração que esse sentimento de medo tem me encurralado, tem me prendido? E veio mensagens bíblicas ao meu coração. E eu vou estourar esse balão como um ato profético, que em nome de Jesus o medo não pode me impedir de fazer a obra do Senhor. Amém? E eu vou abrir com vocês uma mensagem que me liberta do medo, lá em Salmos 23, 40. Não deixei marcado. Salmos 23, 40. Salmos 23, ou 4, 40, não tem? Diz assim: mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Amém? O medo eu só venço, eu só escolho. Eu tenho duas opções: ou eu escolho permanecer com medo, ou eu escolho acreditar no que a palavra do Senhor me diz. Como que eu, cristã, vou ficar com medo, provando para o diabo que ele tem domínio sobre a minha vida? Porque o que o inimigo queria? Tirar o que? A nossa liberdade. Tirar o nosso poder de escolha. Então a minha escolha é crer que mesmo que eu ande pelo vale escuro da morte, o Senhor, Ele está lá para me livrar, para estar comigo a respeito do meu propósito. Então eu, como cristã, eu preciso estar preparada, concorda? Para vencer o medo. E eu quero passar aqui para vocês. Quem quer começar? Pode estourar aí, pega esse balão. Vamos estourar esse mal em nome do Senhor Jesus. Bom, meu balão aqui é sobre preocupação. Eu vejo assim, né, nos dias de hoje, quantas preocupações, né? Eu mesmo carrego um monte dentro de mim, preocupações. No dia a dia, com idade, trabalho, escolhas, né? Eu acho que todos nós temos algumas preocupações, muitas vezes a gente fica preso a elas e a gente não consegue avançar, né? E eu tenho pedido muito a Deus para que Ele tire toda e qualquer preocupação do meu coração, porque nós sabemos o Deus que a gente serve, mas como seres humanos,
A preocupação vem, às vezes a noite de sono ela não acontece, porque você fecha os olhos e tanta coisa passa na cabeça, né? Com preocupações do dia a dia. Como que a gente vai conseguir avançar em algumas coisas, como que vai ser o final de tudo. Então, vamos ver o que Deus fala aqui na palavra. Põe esse inimigo no chão. Alguém? Os bons de Bíblia aí, vamos lá? Salmo 118, verso 8. Quem achar? Lê aqui, ó. Lê aí? Tá perto. Deixar ela ler para ela profetizar. Amém. Amém. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém. Porque muitas vezes nós temos preocupações e a gente deposita naturalmente no homem. Às vezes ela sente uma preocupação e ela fala assim: nossa, tomara que o Antônio chegue logo que eu quero contar para ele. Ou então, eu vou chegar no meu serviço e eu vou falar logo com o meu chefe. E a gente esquece, sabe o quê? De orar. Muitas vezes a gente tem uma situação no trabalho, acontece comigo. E em vez de eu orar logo, eu vou tentar resolver sozinha. As pessoas proativas sofrem disso, né? E é melhor confiar em Deus, não é? O meu fala sobre tristeza, né? E tristeza é um pouco alinhada com medo, né? Porque quando você fica triste, às vezes você se paralisa, né? E palavras que te deixam triste te bloqueiam em alguma coisa. Então, assim, tem algumas situações em minha vida que eu tenho aqueles bloqueios, que eu estou lutando agora para desfazer eles na minha vida, né? Foi bloqueios de palavras que me lançaram sobre mim, que me deixou triste, que me bloqueou, né? Então, assim, eu tenho através da palavra, buscando, orando, assim, eu aprendi a buscar muito, porque teve um tempo que eu não falei para ninguém, mas teve um início de um ano aí que eu comecei a ter início de ansiedade, né? Então, assim, e eu fui na palavra de Deus que eu fui buscando, passando a lei e orar bastante, que eu me libertei. Né? Às vezes as pessoas falam assim, não, tem que... Eu sei que a psicologia é muito boa e tudo, mas nada como a palavra de Deus. Né? Quando a gente busca realmente Deus, Ele nos liberta. Né? E é isso que eu quero falar. Agora vai... Estoura com ela, acaba com ela. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para quem anda sentindo bastante tristeza. A tristeza é um sentimento natural. Mas o Senhor nos promete felicidade, alegria. Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Assim, Deus, Ele restaura, né? A alegria, quando a gente busca, né? Deus de todo o coração, Ele restaura. O Senhor, Ele restaura, e Ele não restaura de fora para fora, não. Ele restaura de dentro para fora. E tinha uma palavra aí que ela é a chave. É voluntária. Você precisa se disponibilizar para você ser sarado. Não tem como você se sarar se você negar. Eu não sinto isso. A gente precisa reconhecer, a gente precisa confessar. Igual quando eu peço para vocês contarem o que tem atormentado, é porque ao confessar, você põe o inimigo debaixo dos seus pés. Tipo, você não tem legalidade mais para tocar na minha vida. Amém?
tinha vários sentimentos para escolher. Mas quando eu bati o olho nesse aqui, cansaço. Esses dias é o que eu estou sentindo, é muito cansaço. Então, assim, acaba que eu não estou tendo muita motivação para fazer algumas coisas que eu preciso. E isso eu falo em relação a tudo, a trabalho, a igreja, tudo. Então, assim, eu tenho percebido que o cansaço tem me desmotivado muito. Às vezes eu não consigo fazer o que eu quero. E isso acaba que vem um pouco de tristeza. Você não tem força para fazer as coisas, aí você quer ficar quieto, assim, um pouco isolado. Mas hoje a gente vai destruir esse cansaço aí. Vamos ver se o irmão acertou. Mas esse é bom, esse é bom. Mateus 11, 8. Lê aqui, Dara, ó. Lê aqui, profetiza sobre a sua vida. Cadê? Mateus 11, 8. 11 é 20, é 28. Capítulo 11, 28 e 30. Cadê, minha? É isso aqui. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Amém. Glória a Deus. O que acontece com o cansaço? Até um tempo atrás, eu vinha numa rotina muito desgastante de trabalho, estudo, fazia faculdade na época, trabalho em casa, e eu estava ficando muito esgotada. E os trabalhos da igreja, então, assim, a gente tem aquela preocupação de não morrer dentro da igreja, de ser uma boa esposa, de ser uma boa filha, de ser vários papéis que a gente assume na sociedade, né? E o cansaço, eu li um livro da Joyce, que é Liberte-se da Preocupação, alguma coisa assim, não sei mais o nome. E lá ela falava algo muito interessante, a palavra que o Senhor trouxe ao coração dela, que ela foi reclamar com o Senhor, como uma mulher de oração, ela foi falar: Senhor, estou tão cansada, Pai, oh Deus, me ajuda a ter força. Aí o Senhor falou assim: o meu jugo, quando ela estava lendo, o meu jugo é leve. Vamos contar uma historinha. Vamos dizer que a Gislaine está com a filha dela, né? E aí a Gislaine fala assim: minha filha, a mamãe vai sair, mas você lava a louça e faça um arroz. Aí beleza, ela saiu. Aí a filha dela pegou, fez o arroz, lavou a louça, limpou a casa, lavou os banheiros, colocou a roupa para bater, estendeu a roupa, e a Gislaine nada de chegar, ela foi fazendo. Quando a Gislaine chegou, ela estava irritada, cansada. A senhora demorou, que não sei o quê, bababá. Aí a Gislaine vai olhar para ela e vai falar: o quê? E o que você está... Por que tu está brava comigo? E me diz se não é isso que está acontecendo com vocês. Porque comigo era. O Senhor falou com a Joyce e através da vida dela falou ao meu coração. Eu te pedi, foi eu que ordenei. Eu estou falando que o meu jugo é leve, eu sou manso. Eu sou manso. Você está louca aí, correndo, estressada, cansada? Você me perguntou se era para fazer? Tem uma outra historinha que é assim: um rapaz com um coração bem alegre. Eu vou servir a Deus, eu amo servir a Deus, eu amo estar na casa do Senhor. Eu sou doido para fazer que o Senhor me mande fazer alguma coisa. Aí o Senhor vai e fala assim: então tudo bem, vou pedir para você levar essa pedra, põe dentro dessa carroça e leva para mim lá no topo da montanha. Aí ele todo sorridente começou a viagem dele. Tá,
Ah, Senhor, mas isso aqui tá bom demais. Aí chegou bem aqui, João Pedro, fulano, que bom te ver, meu irmão. Que bom ver você feliz de servir ao Senhor. Irmão, eu estava indo para lá também, porque eu ia levar aqui essa outra pedra. Tem como você levar para mim? Claro! Meu Deus, estou tão feliz. Além de levar para o Senhor, vou levar para o João Pedro. Glória a Deus que o Senhor usou minha vida. Aí segue viagem todo feliz. Aí a Dara encontra ele. Você está subindo lá para o monte? Tô. Então faz o favor para mim. Já vai pegando a carga dela, botando na carroça dele. Você leva isso aí para mim, porque eu estou tão corrida, tão apressada. Foi Deus que enviou você para mim. Aí ele pega todo feliz, Senhor, já é a segunda pessoa que a minha vida abençoa nessa jornada. E foi indo todo feliz, todo feliz. Quando chegou na subida, começou a pesar. E o que a gente faz? Ai, meu Deus, o Senhor, meu Pai, falou que te serviu, o Senhor fortaleceria. Então me fortalece, pedindo ao Senhor ajuda. Aí o Senhor lá de cima, só olhando aquela situação. Aí ele começa o quê? O Senhor não vai me ajudar? Ah, mas eu estou aqui fazendo a tua obra e esse negócio está pesado nas minhas costas e que eu não vou dar conta. Eu vou abandonar isso aqui, eu vou largar isso aqui, eu não vou fazer mais nada, eu vou voltar, eu vou largar isso aqui no meio do caminho, porque a tua palavra diz que o Senhor me fortalece, dá força ao cansado, mas eu estou cansado, exausto, eu não estou dando conta e o Senhor não quer me ajudar. Aí o Senhor falou, uai, que foi que você está aí reclamando comigo, brigando aí? Aí o Senhor não me ajudou, tal. O que eu te mandei fazer? Eu te mandei levar as coisas do João Pedro? Não. Eu te mandei levar as coisas da irmã Dara? Não, a Dara falou que o Senhor tinha me enviado no caminho dela. Mas quem tomou a decisão de ajudar e acreditar nela? Fui eu. Então a culpa é minha ou é sua? O Senhor, Ele nos dá cargas o suficiente que nós podemos carregar. Ele não nos testa com provações além da nossa capacidade. Somos nós que enchemos a nossa carroça. Somos nós que enchemos a nossa mala. E o mundo, ele é propício para isso. Todo lugar que você chegar, toda igreja que você frequentar, todo lugar que você for, as pessoas vão estar sedentas de ajuda, elas vão estar sedentas de disposição, de pessoas dispostas a fazer pelo outro. E se ele, mesmo não estando na direção de Deus, tivesse ido caladinho, sem reclamar e cumprido a missão dele, ele ia receber o garladão dele, e eu não ia. Mas a murmuração fez com que até aquilo que Deus estava preparado para ele, ele perdeu no meio do caminho. Ainda ficou exausto. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer essa avaliação. Se o que nós estamos fazendo é realmente direção de Deus ou não. Quer falar? O irmão aqui. Seu balão. Pode pegar. Sobre ansiedade, né? A ansiedade, ela é um excesso do futuro. A pessoa pensa no futuro, ele fica preocupado com o futuro. Qual é o seu futuro, né? Como será a sua vida no futuro? Então a pessoa, ele passa a ficar ansioso. Mas eu já passei por isso aqui, por ansiedade. Mas a palavra de Deus, quando nós exercitamos a palavra de Deus, se apoiamos na palavra de Deus, temos convicção que realmente Deus é um Deus verdadeiro, isso aqui desaparece, não é nada mais. A ansiedade, ela não existe mais. Né? A gente lê em Filipenses, parece no capítulo... Quero deixar um texto aqui. Não estourei o balão, mas eu vou ler antes aqui. Eu vou ler aqui porque esse é o texto que eu amo na Bíblia. Capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não estejais inquieto por coisa alguma,
Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, tem coisa mais maravilhosa do que essa, na oração. Nós temos um Deus que você pode falar com Ele qualquer hora. Você pode se colocar na presença de Deus e abrir o seu coração para Ele e dizer tudo que você passou no dia, tudo que você está sentindo, você pode dizer para Ele. Pode conversar, pode abrir o seu coração para Deus. Então é isso aqui que nos dá a confiança, que nos garante a vitória, né? Nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: uma coisa faço e esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Certo? E Ele mesmo dizia também: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ansiedade na minha vida, depressão, essas coisas já é coisa do passado. Isso para mim não existe mais. Eu quero falar para vocês, depois que eu passei pelo Covid, é uma coisa que Deus confirmou mais ainda a sua vida, como diz, a sua presença na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo da morte. Se alguém pensar que eu tenho medo da morte, está enganado, porque eu não tenho. Eu não tenho medo da morte. Porque a morte para uma pessoa que é obediente a Deus, para a pessoa que tem Deus na vida, ela é apenas um passaporte, ela é apenas uma coisa que conduz você ao paraíso, somente isso, só mais nada menos do que isso. Você vai entrar no paraíso. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele alegra na morte dos seus escolhidos. Ele fica alegre, o Senhor tem prazer na morte dos escolhidos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas naquele que teme a Deus, o Senhor tem prazer na morte daquelas pessoas que temem a Deus. Agora eu vou te falar uma história, que é um ato profético. E o que vai estar dentro ele já leu, com certeza. Estava olhando aqui e eu vou dar uma tática para vocês do que o Senhor colocou no meu coração para tratar a ansiedade. Eu tenho cadernos e eu compro aquela agenda permanente que ela não tem data, né? Ela é o ano inteiro, você pode usar ela de um ano para o outro. E eu faço... É esse exatamente o que o senhor leu, né? Exatamente. E essa agenda permanente, ela fica na cabeceira da minha cama e antes de dormir, eu faço ali uma oração ao Senhor, colocando o quê? A ansiedade para fora. Por quê? Porque normalmente a ansiedade ela se manifesta em doença, porque a ansiedade é normal do corpo do ser humano. Mas ela se torna uma patologia quando a gente não consegue externar ela, quando a gente não consegue controlá-la. Então eu coloco lá na minha oração: Senhor, amanhã, meu Deus, eu preciso realizar tal coisa, eu preciso alcançar tal coisa. Senhor, prepara para mim, Senhor, um ambiente de trabalho, cura fulano que está doente, eu estou preocupada com ela. Coloco com sinceridade no papel. E tem uns 5 anos que eu faço isso diariamente. E o meu sono mudou, o meu dia passa a ser outro, porque a gente, além de externar, a gente se organiza, a gente consegue colocar no papel tudo aquilo que a gente precisa fazer para outro dia. Vamos ouvir agora o pastor Antônio. Recebo, que ontem eu fui pregar na igreja, me chamaram de missionária, me chamaram de pastor, e aí lá na igreja que eu preguei ontem, eu falei assim: olha, se eu disser que eu sou polícia, ninguém acredita. Quando eu digo que eu sou pastor, todo mundo acredita. Então, chega, né, de falar não. Chega de falar não, chega. Solidão. Infelizmente eu estou com 54 anos,
E esse ano chegou o tempo da depressão, né? A maioria das pessoas me conhecem muito brincalhão, muito sorridente, contando piada, muito para cima, de alto astral, e esse ano foi o ano da queda. Estou no processo de levantar, porque de julho para cá não tem sido fácil. Mas eu vou contar assim 2 historinhas rápidas para poder compreender um pouco melhor. Em agosto eu tive em São Luís, né, visitando os parentes lá, a irmã que eu tenho lá, meus irmãos, e levei minha filha Mariana comigo dessa vez, né? Já é a 3ª vez que eu vou lá, e dessa vez eu levei Mariana. E num domingo de sol, um domingo lindo, eu cheguei no sábado de manhã, mas no domingo a gente foi chamado para poder almoçar na casa da minha sobrinha, que é literalmente na beira da praia, não tem rua. Você sai da casa, já é areia. E Mariana foi brincar com as meninas na praia, né, jogar bola, e eu fui para o mar. Depois ela veio para o mar também, depois ela voltou para brincar com as meninas e eu fiquei no mar. E no mar eu não queria sair. Eu olhava para o horizonte do mar e a vontade que eu tinha era de seguir. E a casa cheia de gente. Um churrasco com a família toda. Tinha mais de 30 pessoas na casa. E eu só queria seguir e não voltar. Eu só consegui tirar aquilo da mente naquele instante quando eu olhei para trás, que eu já estava com mais ou menos o mar no peito. E quando eu estava com o mar no peito, e você sabe que quando você está dentro do mar, as ondas vêm, ela vem e te leva, Eu já na altura do peito, eu olhei para trás. Aí eu vi Mariana parada lá na praia, olhando para mim. E aí que eu tive um estalo de que vida teria minha filha se naquele momento eu morresse. Qual era a vida que eu deixaria para ela ver o pai morrer no meio do mar? Foi quando eu consegui, com uma outra força, voltar para a praia e ao longo do dia ter um dia normal. Então, a solidão dentro de um processo de depressão é pesadíssimo, né? Porque as pessoas ao redor não percebem e a gente se esforça para que elas realmente não percebem. Meu sobrinho, depois que soube da depressão, conversou com a Gislaine, falou, mas ele estava aqui, ele conversou com a gente, estava tudo normal, estava tudo bem, pelo menos parecia tudo bem. E a gente tenta carregar isso, né? E eu estou tratando, psicólogo, na primeira consulta da psicóloga, ela disse para mim, ela foi muito dura, mas ela foi muito correta. Eu não tenho como tratar com você se você não for para o psiquiatra primeiro. E eu fui para o psiquiatra primeiro, ela foi na sessão junto comigo, e desde lá para cá já tem 30 dias que eu estou na medicação. Uma medicação que me deixa com muito sono, que me deixa muito quieto e tal. Essa semana, um amigo que é de outra igreja, que é pastor da igreja, me ligou pedindo ajuda sobre a relação de documentos, que eu passei até para a Morgana, e na conversa com ele, ele falou assim para mim, na quarta-feira, ô meu irmão, você não pode vir um dia dar uma palavra aqui para a gente? Pregar aqui para nós, aqui na igreja, aqui no Taquari? Eu falei, olha, eu falei brincando até, né? Eu falei assim, a hora que você marcar, está marcado, marca o dia aí, a hora que eu vou. Achando eu que marcaria dali a 30 dias, 40 dias, 60 dias. Eu falei, então sexta-feira. Sexta? Que sexta? Sexta, dia 22.
Tá bom. E já mandou o tema, né? Que é Romanos 12, 2 dias. Ele falou comigo na quarta noite. Romanos 12, 2, porque nós estamos numa campanha. Tranquilo, de boa. Eu particularmente não necessito de dias para organizar uma pregação. Eu não consigo fazer essa coisa do estudo, anotação. Se eu fizer isso, eu não consigo falar. Aí na sexta-feira eu trabalhei de manhã e não trabalhei à tarde. Porque a minha delegacia é quem sabe aí o Estado tirou o governador, tirou o secretário de Segurança Pública, tirou o delegado geral, e a minha delegacia foi a única invadida pela PF na quarta. Então levaram computadores, levaram HD, levaram tudo da minha delegacia. Para quem não sabe, eu trabalho na Divisão de Combate à Corrupção, que é a DECO. E aí fechou tudo, e na sexta estava sem energia, não fui. Aí sexta-feira eu almocei, e ela saiu para o trabalho e falou: você não vai preparar a sua pregação? Eu falei: não, eu vou descansar aqui, eu já tenho o tema, já tem texto, tudo, né? Eu vou falar em cima daquilo que tem. E passei a tarde inteira com pressão na cabeça e pressão no peito. Não consegui dormir. Mas era tão forte, as pressões na cabeça e no peito. Eu mandei a mensagem para ela, falei assim: eu estou com tanta dor de cabeça, com tanta dor no peito. Falei: você vai conseguir pregar? Eu falei: eu preciso pregar. Eu preciso ir lá pregar. Porque, como a Mônica disse agora há pouco aqui, eu não posso deixar que o inimigo permaneça falando o que eu tenho que fazer. Eu não posso permitir que o inimigo continue fazendo o que ele quer fazer. Eu não posso permitir que o inimigo faça com que eu sinta solidão no meio de centenas de pessoas. Eu não posso deixar isso. As minhas dores físicas que eu sinto hoje, que são difíceis de controlar, e às vezes nem na igreja eu não quero vir, eu passei um período sem vir, sem estar aqui comungando com os irmãos, porque solidão é quase que diária. É um negócio que entra dentro da gente e se torna quase que diário. Não, nunca, jamais, né? Gislane mesmo queria fazer mudanças na vida dela, queria parar a faculdade, queria parar de trabalhar, queria não sei o que. Olha, ela saiu do louvor, ela saiu do Ministério de Louvor, da liderança do Ministério de Louvor, a contragosto meu. A contragosto. Porque assim, se você mudar a sua vida por minha causa, nossa vida vai ser mudada de uma forma que vai ser pior. Quando eu falei com o psiquiatra mesmo, eu falei para ele assim, ele falando lá: eu vou te dar medicação e tal, me deu 3 medicações para começar a tomar, 3 de uma vez. Aí ele virou assim, de costas para pegar as medicações, aí foi falar assim: e sobre afastamento a gente vai... Eu falei: doutor, a única coisa que eu vou pedir para você, não me afasta. Não me dê 30 dias para ficar em casa. Porque se eu afastar do meu trabalho, aí é morte certa. É morte certa. E ontem lá na igreja, eu falei isso na pregação de ontem, de que o estado que eu estava lá, naquele altar, pregando para as pessoas que acreditem que Deus tem uma solução para toda e qualquer questão que você tenha, de transformação, de mente, de coração, e que eu não estava lá ontem por acaso. Não é por acaso. Então, assim, a gente vai livrar, né, esposa? Aproveito para agradecer você, esposa, por não desistir. Sei que tem sido difícil dormir, tem sido difícil sair de casa e ir para a faculdade e deixar eu sozinho em casa, mas meu pastor também, meu pastor
Pastor Raimundo é um negócio... Ele nem me chama de filho. Eu não gosto quando um pastor me chama de filho. Eu fico meio incomodado quando um pastor me chama de filho. Eu prefiro que ele me chame de irmão. E meu pastor me chama de irmão. Salmo 27:10. Desculpa se eu falei muito. (27:10). Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O duro não é isso, né? Duro porque eu tenho um problema sério com a minha mãe e estou tratando com um psiquiatra a respeito disso. E aí o texto vem. Se o seu pai e sua mãe me desamparam, né, o Senhor me acolherá. E é uma das questões a serem tratadas na terapia. Graças a Deus. Amém. Passar para a nossa líder. Esse encontro já estava marcado mesmo, certeza. Eu sentei na cadeira do cansaço, porque eu realmente estou muito cansada hoje. Mas, na verdade, olhando para todos os balões, o maior problema que eu estou enfrentando é angústia. Angústia. Porque, por mais assim, cansaço, ok. Mas se me chamar para fazer uma coisa que vai me animar, eu vou cansada. Por exemplo, eu vim para o culto, venho cansada e me divirto e me alegro na presença, né, de todos. Então, a ansiedade eu também já passei muito de ficar preocupada com o futuro, mas agora eu estou enfrentando mais a angústia mesmo, que é, por exemplo, eu estou aqui, né, estou feliz, estou muito grata, mas lá dentro tem uma coisinha assim, uma coisinha que ninguém não vai nem saber, né? Só eu mesmo que sinto uma coisa estranha. E aí você fica, o que será isso? Será que eu estou preocupada? Será que negócio estranho é esse? E é uma coisa que corrói, assim, ele fica te atrapalhando, até comer, te atrapalha dormir. Aí eu olho para a comida, eu fico sem apetite, eu fico assim, não, eu não estou querendo comer isso. Aí na hora de dormir, eu fico assim, não, acho que eu vou ler um pouco aqui para me distrair, para ver se dá uma aliviada para poder dormir. Então, a angústia é uma coisa difícil de explicar, mas eu acho que tem a ver com você se cobrar muito, acho que nesse sentido, né? De você se cobrar muito, às vezes pensar, poderia ter feito melhor tal coisa, aí você fica se corroendo, né? Será que... O que eu posso fazer para melhorar, para lidar com o problema daquele cliente, para trazer uma solução ali? Eu acho que é alguma coisa muito interna, assim, que você precisa que Deus esclareça, né? Para resolver. Vamos esclarecer. João 14:27. Hoje tem que ser bom de Bíblia. Vamos ver. Foi mesmo? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Realmente. Amém.
A paz que excede a todo entendimento. Ela guarda a nossa vida, a nossa alma, ela guarda tudo. E a angústia, ela é sorrateira. O inimigo, ele vai entrando sorrateiramente com a angústia, colocando... É como se pegasse um pouquinho de cada coisinha que nós falamos aqui hoje, até juntar e você fica guardando ali, aí gera uma angústia. Monique, quer estourar um balão? Então vamos. Hoje a terapia em grupo, né? Não só vocês sendo tratados, mas eu sendo tratada também. Amém. Estou passando aqui minhas funções, né? Que eu fico por trás, aí quando eu assumo a frente, eu tenho que... Vou treinar uma equipe, hein? Quem quiser fazer parte aí da comunicação, faz tudo a comunicação, hein? Da porta até a faxina. Bom, o que eu... Aí, ó. Por que eu escolhi? Cansaço. Gente, quando eu peguei esse aqui, eu vi que a Dara pegou, a Morgana pegou, a Nívia falou, eu queria cansaço. Todo mundo querendo cansaço. Porque está todo mundo muito cansado. Porque 2 anos de pandemia está deixando a gente cansado. E não é cansado fisicamente. É mentalmente. Porque às vezes você deita, dorme o dia inteiro e não descansa. Então não é um cansaço físico. É um cansaço mental. E aí eu acho que a gente se resume nessa palavra... Mas eu acho que vem um pouquinho de tudo, né? Às vezes a angústia, às vezes a tristeza, o medo, né? A gente viveu um ano de muito medo. Ainda mais que esse ano a gente pegou Covid lá em casa, vocês também, né? Muita gente. Todo mundo, a família inteira pegou. Amigos próximos meus que pegaram Covid na mesma época já se foram. Então... O cansaço. Hoje eu resolvi dar uma de Marta, né? Lavei, passei, cozinhei. Então, eu cheguei aqui que eu estava, meu Deus, não estou dando conta de ficar em pé. Então, a Maria está vindo aqui agora. Agora nós parou tudo, né? Para sentar aos pés de Jesus ali e ouvir o que ele tinha a nos falar. E é isso. O cansaço, eu acho que o que a Mônica explicou é bem isso, né? A gente, às vezes, faz tanta coisa que Deus não pediu para fazer, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando em cima da gente, que a gente está assim, cansada. Mas eu acho que é mais um pouquinho de tudo. Não é cansaço de fazer, porque quando você, mesmo que Deus não te pediu para fazer, mas você está fazendo de coração, você está fazendo por amor à obra de Deus... Sem murmurar, né, como foi dito, lá na frente a gente vai ver a recompensa do Senhor, né? Só o fato da gente ver a nossa igreja funcionando já é uma recompensa. Porque mesmo cansado, se você não vem aqui limpar, vai chegar uma hora que os irmãos já vão falar, nossa, a igreja suja, isso vai deixar um mau exemplo para a nossa comunidade. Tem alguém que tem que cantar, os meninos do louvor aí, às vezes fica cansado, né? Que só tem eles. Todos os cultos, 3 cultos na semana, e se tiver mais, é eles de novo. Mas é um cansaço que no futuro vai ter a recompensa. Porque o Senhor vai nos recompensar. Eu acho que o cansaço se resume muito também, mesmo cansado, a gente tem que continuar caminhando. Porque às vezes voltar para trás é pior. Parar é pior. Parar no meio do caminho, você está subindo a ladeira... Para chegar lá no céu, no topo, aí você para no meio do caminho. Para voltar, você vai descer rolando e vai parar lá, né? Já pensou? Estraga bem maior, gente. Então, o pastor Lucinho mesmo fala, né? Que está cansado, vai para a igreja. Não quer ir, vai para a igreja. De qualquer forma que você tiver ou não, vai para a igreja. Eu estou com dor de cabeça. Beleza, vai para lá, que lá que é o hospital. Eu estou isso, eu estou aquilo.
A única forma que a gente não pode vir, infelizmente, esse ano é gripado, né? Por conta aí da saúde pública, segurança, né? Mas não vem pessoalmente, mas temos online. A igreja agora pode estar presente com a gente o tempo todo, porque nós somos a igreja. Mesmo cansados, continuamos sendo igreja. Amém? Adora esse inimigo aí. Lá, ó. Aqui, Monique. Lê aí. Alguém abre para ela aí na Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu abro rápido. Ganhei, irmão, ganhei. O Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Amém. Glória a Deus. É o Senhor, irmãos. É o Senhor que nos dá descanso. É o Senhor que nos livra da angústia. É o Senhor que nos livra do medo. É o Senhor que nos livra do cansaço. É o Senhor que nos livra da solidão. Ele tem todos os remédios, todos os tratamentos que nós precisamos. Para finalizar, a guerra está entre nossos desejos e a vontade de Deus. Nossos desejos e o que a palavra de Deus diz. O que o inimigo joga, lança como seta na nossa vida e o que a palavra de Deus diz. Saia daqui com a certeza de que a palavra de Deus, tendo ela, igual o irmão aqui, ó, o nosso exemplo, né, o professor da escola bíblica, ele tem lido a Bíblia e ele traz a Bíblia à existência, a palavra de Deus que nos liberta. Então, em vez de você ter que ainda procurar, na hora que cai aqui, Salmos 23:4, o Senhor, posso andar pelo vale da sombra da morte, que eu não terei medo. A palavra estando na nossa mente, ela vai rapidamente professada na nossa boca. Então, isso que nos traz a liberdade. A palavra de Deus nos liberta. Eu vou ler com vocês em 1 Coríntios 6:12, que é uma orientação para que o Senhor nos dá. Fala assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. Isso é um alerta do Senhor para as nossas vidas. Nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Mas, para que essa liberdade continue, a gente precisa negar aquilo que a gente sabe que vai nos prender, que vai tirar essa liberdade que o Senhor nos promete. E muitas coisas deste século vêm surretamente, tirando a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de falar, né, de ouvir, a nossa liberdade de vir à casa de Deus. Dias de tribulação têm chegado. São sinais que nós estamos vivendo uma pré-tribulação. Então, que a gente esteja atentos às escolhas que nós vamos fazer. E lá em Eclesiastes 12:1, do conselho para nós jovens, né? Atenta-te, jovem, para os conselhos da sua mocidade, enquanto você está jovem, enquanto você tem vigor físico, antes que lhe venha o quê? O cansaço, a fadiga, tudo isso que nós falamos, antes que isso se torne uma realidade na sua vida, lembre-se do seu Criador e escolha viver para Ele. Escolha ser como Ele. E eu vou finalizar essa ministração para a gente orar, falando algo que eu escutei hoje. Vocês querem fazer? A gente faz quando a gente finalizar, então. A palavra de Deus, ela falou muito forte ao meu coração quando eu preparava essa mensagem. E grave isso com vocês.
muitas vezes nós buscamos o sobrenatural de Deus. Quem aqui quer o sobrenatural de Deus em sua vida? Só que o sobrenatural de Deus, ele só acontece quando o natural é impossível. O sobrenatural, ele só acontece quando o natural é impossível. Então, quando você achar que não dá conta mais, é aí que o sobrenatural de Deus, ele acontece na nossa vida. E o Senhor, ele nos deu capacidade física, mental e espiritual para fazer muitas coisas. Então, o sobrenatural de Deus, ele é algo que o Senhor nos entrega ali de precioso. E muitas vezes nós queremos ser super-heróis, nós queremos ser sobrenaturais demais. Ah, só vou ir ao altar quando eu estiver falando em línguas e no reteté. Só vou na igreja quando eu estiver santo. Só vou louvar quando eu estiver preparado. Só vou servir quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Quando eu não gaguejar mais, quando eu não tiver medo, quando eu não tiver ansiedade. O natural, o Senhor nos usa, nos capacita, Ele quer os seres humanos. Se Ele quisesse anjos, Ele teria nos feito anjos. Se Ele quisesse que só tivesse gente aqui no reteté, só teria gente no reteté. Só que o Senhor nos quer do jeito que nós estamos. Ele diz, vem a mim, você que está cansado. Ele não diz, fica aí os cansados. Não, vem só quem está animado. Entendeu? As escolhas somos nós que estamos fazendo, nós que estamos nos paralisando, nós que estamos colocando condições demais para Deus. Ah, Deus, nós precisamos ser santos, sim, precisamos ser santos, mas nós somos humanos. Deus não falou assim, para você ser santo, você vai ter que nascer agora de uma Virgem Maria e ser Jesus. Ele não disse isso. Ele disse, você precisa ser santo como eu sou santo, mas você é humano. Você é humano. Então, nós estamos propícios a passar por tudo isso que nós falamos. Nós estamos propícios, nós não precisamos nos sentir menosprezados ou inferiores por isso. Por sentir tristeza, por sentir solidão, por ter uma crise de ansiedade, ou por ter um medo, por ter algo, uma angústia. Não. Mas nós temos ferramentas o suficiente para combater todas elas e continuar vencendo. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos aqui pertinho, vamos nos aproximar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Depois nós vamos estourar todos esses balões aí e vamos decretar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe agradeço, Pai, por trabalhar tanto no meu coração com essa mensagem. Por falar, meu Deus, comigo, meu Deus, e me ensinar, Pai, que eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu dependo, Senhor Jesus, de Ti para respirar, para acordar, para dormir, para andar, para falar, para comer. Dependemos, Pai, do Senhor para todas essas coisas. E a Tua palavra nos garante, Pai, que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Principalmente, Pai, essas que são, meu Deus, para a nossa sobrevivência. Nós pedimos ao Senhor que, assim como nós somos humanos, falhos, temerosos, que o Senhor venha, meu Deus, ao nosso encontro. Fala, meu Deus, Senhor Jesus, lá no mais profundo do nosso interior. Trabalha, Senhor Jesus, na nossa mente para que nós possamos nos blindar na Tua palavra contra todas essas armadilhas de Satanás. Pai, o mundo é do maligno, mas nós somos geração santa, eleita, escolhida. E nós temos, ó Pai, todas as ferramentas, dons, capacidades, meu Deus, celestiais depositadas sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, o Senhor sabia quem ia estar aqui essa noite. O Senhor conhece o coração e a intimidade de cada um. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por ser instrumento, meu Deus, do Senhor nesta noite. E pelo Senhor ter usado cada testemunha, cada vida, cada pessoa que se dispôs em se abrir, em falar.
meu Deus, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha trazer cura, que venha trazer restauração, que venha trazer, Senhor Jesus, alivio, Pai. Todos aqueles que estão cansados, fadigados, entristecidos, com medo, angustiados, venham sair daqui libertos pelo poder do nome de Jesus, Pai. Nós louvamos ao Senhor, assim como começou lá no louvor, Pai. O Senhor já veio ministrando ao nosso coração. Eu não contive as lágrimas quando começaram a ministrar e o Senhor já vinha falando com a gente, Pai. Não se turbe o vosso coração, creia em mim, porque na minha casa é uma morada preparada para vocês. É um período apenas de passagem. O mundo realmente é sofrimento, é difícil, mas nós estamos sendo forjados por Ti, ó Pai. Como foi dito também no louvor, meu Deus, que o nosso coração, meu Deus, seja a Tua morada, seja a Tua casa, Pai. Que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor, meu Deus, essa presença, meu Deus, essa direção do Espírito Santo para tomar todas as escolhas, Pai, que nós precisamos. Nós louvamos ao Senhor por ter escolhido Te servir. Nós louvamos ao Senhor por escolher, meu Deus, estar aqui e sermos sarados, curados, libertados pelo Senhor. Deus, nós escolhemos a Ti, ó Pai. Nós renunciamos, ó Deus, esses sentimentos malignos, meu Deus, e colocamos no lugar deles, meu Deus, a fé. A fé que nos aproxima de Ti, ó Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Tira, Senhor Jesus, de nós tudo aquilo que não é do Teu agrado. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Quer encerrar? Vamos encerrar? Pode estourar. No final a gente estoura. Irmãos, você que trouxe oferta, venha continuar nesse momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Então pode depositar aqui o seu dízimo, a sua oferta. Esse ministério precisa da sua contribuição para que a gente possa fazer coisas mais legais, sair, divertir, né? Hoje foi um culto mais sério. Eu estava até falando para a Morgana, deixa eu para outro dia. Porque culto jovem a gente quer trazer algo mais divertido, mas o Senhor sabia da nossa necessidade. Então que a alegria ela seja real, né? Que ela seja verdadeira e não seja só uma capa, né, Antônio? Como você bem falou. Muitas vezes eu também demonstro muita alegria, muita disposição. E no fundo, lá no fundinho, às vezes tem alguma coisinha ali me incomodando. Mas o Senhor, Ele nos libertou nessa noite. Vocês creem nisso? Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então agora vamos cada um pegar um balão e estourar profeticamente. Estoura aí, profetizando na vida das pessoas que você conhece, da vizinhança. Estoura aí, Pai, no nosso meio não pode ter ansiedade. Na nossa igreja, na vida de quem serve a Deus, não pode haver medo, angústia. Estoura tudo. E outra coisa que eu queria falar, que é emocionante quando Deus Ele tem esse cuidado, né? Porque nem nós mesmos às vezes reconhecemos o nosso problema e Deus é o nosso Pai, Ele está vendo tudo. Então Ele vai na raiz do nosso problema e sara. Mesmo sem a gente saber, Ele já prepara a nossa cura, né? Nem sabe, às vezes você nem sabia e Deus já preparou o seu livramento, já preparou a sua cura. E uma coisa que esse mundo tem feito, além de adoecer as pessoas, é tirar delas o meio de cura. Porque, por exemplo, o Covid, ele adoece as pessoas. E o que o abraço faz? Ele não é um reconforto, uma cura? Ah, não pode mais abraçar. Então, assim, além de trazer uma doença, o que o inimigo faz? Tira os meios de cura também. Então, que nesse momento, né, que essa palavra venha ficar
no seu coração. Quero agradecer, né, a Deus e que possamos fazer isso, né? Permanecer lutando, né, contra essas coisas do mal, esses sentimentos ruins, né, fazendo escolhas, né? Escolhendo confiar em Deus, escolhendo se apoiar em Deus, e que possamos ser ferramentas de cura mesmo na vida uns dos outros, né? Através de Deus, porque Deus ele usa, como ele usou a Mônica para trazer essa mensagem, ele usou o Antônio para dar um abraço, né? A gente pode abraçar, porque nós somos irmãos, né? Todos amigos, todos irmãos. Então, gente, muito obrigado. Vamos fazer aquela oração de despedida, mas que a gente possa permanecer na presença de Deus. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este culto, que o Senhor possa guardar a vida de cada um que está aqui, Pai. Guarda, Deus, a ida para os seus lares e ao chegar lá, Pai, que sejam muito a porta de entrada da casa, Pai, venha ser recebido por anjos, venha ser recebido pela Tua presença, Pai. Enche cada lar, Deus, com a Tua presença, enche cada lar aqui representado com a Tua cura, Deus, com a Tua alegria, Pai. Dê a cada um, Pai, excelente descanso, excelente noite de sono, que amanhã possamos acordar renovados, Pai, fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer um refrigério, trazer uma alegria tremenda sobre as nossas vidas, que o culto amanhã, Deus, seja maravilhoso, a classe bíblica, Pai, o culto, em nome de Jesus, que todos possam estar aqui para ser enriquecido com a Tua palavra, para entoar-te o perfeito louvor, para adorar o Senhor, te agradecer por tudo, Pai, e possamos recarregar para uma semana, Deus, diferente, diferenciada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Amém.